partir de agora, eu vou começar a gravar para vocês a leitura dos capítulos deste livro, Praticando o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, porque a maioria de nós, vive preso aos acontecimentos do passado. E quando a gente está preso ao passado, aquilo que aconteceu fica remoendo constantemente aquilo, a gente nunca vem para a presença e a gente acaba perdendo a própria vida que acontece no momento presente. Aqui a gente traz essa mensagem mais profunda desse olhar para dentro e perceber quem você é e vir para o presente, esse momento de atenção plena que vai te trazer paz e serenidade. E a partir daí, você tem uma vida mais tranquila. Porque quando a gente vive presa ao passado, a gente tem um sentimento constante de falta, de não ser bom o suficiente. É sempre aquele sentimento de insuficiência. Então, a mensagem de hoje é sobre isso. Então, a mensagem de hoje, nós vamos ao capítulo 1 do livro e ele diz assim: ser e iluminação. Existe uma vida única, eterna e sempre presente, além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Muitas pessoas empregam a palavra Deus para descrevê-la, mas eu costumo chamá-la de ser. Tanto Deus quanto ser são palavras que não explicam nada. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível, infinito, a uma entidade finita. Não reduz o invisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. É sua essência tão acessível como sentir a sua própria presença. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. E ele continua: o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, como a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure apreendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama de iluminação. Então aqui ele traz um conceito de iluminação, que é você perceber a sua essência mais profunda para além da sua mente. É você conseguir separar o que é pensamento do que é consciência. Que a consciência, que é esse ser mais profundo que habita em você, que é a sua essência divina. E aí ele fala, ele continua, a palavra iluminação
transmite a ideia de uma conquista sobre-humana. E isso agrada o ego, mas é simplesmente um estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você e, ao mesmo tempo, é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, quando tanto de você quanto do mundo ao redor. Quando você se percebe consciente ou inconscientemente como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Então, o que ele diz? Que quando a gente não consegue sentir-se em unidade com o ser, com a sua essência divina, os medos e os conflitos tomam conta da sua vida. Você se sente sozinho. Então, a presença é a conexão com o seu ser maior, com o seu ser mais profundo, com o seu eu mais profundo. Aí ele fala, o maior obstáculo para viver essa realidade é a identificação com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe isso, porque quase todos nós sofremos disso e então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e de sofrimento sobre nós. Ele falou que os pensamentos, a mente, esses pensamentos incessantes, é que nos impede de estar em conexão com o ser. Então, a mente, esse barulho mental é o obstáculo, ela cria uma cortina entre você e o seu ser mais profundo. E ele continua. A identificação com a mente cria uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. Então, em última análise, ele está dizendo, a identificação com os pensamentos te separa de tudo, te mantém um ser isolado, por isso que você se sente tão sozinho. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. É quase como se algo nos dominasse
sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. Ele está dizendo que pensar demais, esse pensamento incessante se tornou uma doença, mas ninguém percebe porque todo mundo sofre disso. A gente nunca para poder olhar o que há por trás dos pensamentos, de onde que vêm os pensamentos. Aí ele continua, e pensar demais, não conseguir olhar para o que existe para além dos pensamentos, isso te torna escravo da sua mente. E esse apego ao passado é uma forma particular de escravidão. Você é escravo do que você pensa, você não tem, é como se fosse descontrolado os seus pensamentos. Eles vêm e vão numa velocidade que você não percebe e você acha que isso é normal, mas não é normal. Pensar demais não é normal. E ele diz, a liberdade começa quando você percebe que não é a entidade dominadora, o pensador. Saber disso permite observar a entidade. No momento em que você começa a observar o pensador, ativa um nível mais alto de consciência. Começa a perceber então que existe uma vasta área de inteligência para além do pensamento e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebe também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria, a paz interior, surge de um ponto além da mente. Você começa a acordar. Então ele está dizendo que quando você percebe que você não é o barulho da sua mente, você começa a perceber esta vasta área de inteligência que está dentro de você. E isso é onde é o seu maior poder. Então, se você consegue por um instante parar e observar os seus pensamentos, você começa a perceber essa vasta área de inteligência, que é o seu eu maior, o seu eu interior, a sua essência divina, que está à sua disposição agora. Então, esse é o convite para você. Essa foi a mensagem, eu senti no coração de trazer isso para você hoje. E vamos continuar juntos o assunto mais profundo, ele realmente requer de nós um empenho maior, mas é ele que traz uma transformação real, uma transformação real para a sua vida. Então, se essa foi a mensagem de hoje, e se essa mensagem trouxe valor para você, considere se inscrever no canal. Um grande beijo, que você fique bem e até o próximo vídeo.